Amém. Agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós bem sabemos que não somos merecedores de nada, Pai. Mas a Tua graça, o Teu amor incondicional nos alcançou. E nós estamos aqui gratos por Ti. Gratos por o Senhor estar cuidando de cada um de nós. Amém. Queremos Te pedir perdão pelas nossas falhas e nossos pecados, que são muitos, Pai. Que as Tuas misericórdias venham nos alcançar, Pai. Porque sabemos que é por elas que estamos aqui. Amém. Que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar uma vez mais. Que esta palavra, Senhor meu Deus, que for falada aqui, não é nada minha, meu Deus, mas é de Ti. Porque eu de mim mesmo nada tenho a falar, mas que o Senhor possa encher esse vaso, meu Deus, e que eu possa trazer aquilo que a Tua igreja precisa ouvir nesta tarde, nesse entardecer, nesse início de anoitecer, Pai. E que nós possamos sair daqui saciados e alegres, meu Deus, sabendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas, cuidando de cada um de nós. E nós cremos que um dia estaremos lá, na Nova Jerusalém, ali contigo, meu Deus, nos alegrando com cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde ou boa noite, né? Já. Amém. Mais uma vez estamos aqui. Eu estou muito alegre porque, graças a Deus, uma vez mais o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos ensinado. Nós estamos num tempo difícil, mas sabemos que um tempo onde nós temos o alimento, onde Deus tem trazido para nós esse alimento que tem nos feito caminhar e continuar caminhando nessa luz que é a palavra. Amém. Amém. Eu pediria que os irmãos se colocassem em pé para mim estar lendo. Eu estarei lendo duas escrituras aqui, tá? A primeira escritura está aqui no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 29 ao 36. O sinal do profeta Jonas. Lucas 29 e 36. Graças a Deus. Diz assim a palavra. Ajuntando-se as multidões, começou Jesus a dizer: esta geração é maligna. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará ao juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém acendendo uma candeia a põe em lugar oculto, nem debaixo de uma vasilha, mas só o velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom, todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo for luminoso, não tendo nenhuma parte em trevas, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Amém. Amém. Graças a Deus. Mateus 24, 36 a 44. Voltando um pouquinho. Aleluia. Exortação à vigilância. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho,
será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Oremos uma vez mais. Pai Celestial, te agradecemos uma vez mais. Que a luz dessa palavra, desse Evangelho que nós temos aqui, meu Deus, venha, Senhor meu Deus, trazer a nós a iluminação para o nosso caminho e o entendimento que nós temos que ter nesse tempo. Bem sabemos que as batalhas que temos travado têm sido em nossa mente, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar uma vez mais. No nome do teu Filho Jesus. Sim. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom, estava ontem lá, nos mandou um zap lá, mas eu uso ele no computador, não uso ainda no celular. Não sou que nem o Vicente, que consegue usar o celular ali do lado, e às vezes eu não consigo. E o computador está na oficina, e às vezes quando eu saio de lá eu já desligo tudo. A esposa tem, então assim, às vezes eu recorro dela. E aí eu mando uma mensagem para ela, e eu estava até conversando com ela, falei, nossa, a gente esses tempos, tantas coisas e tanta palavra, a gente tem dito tanta coisa. Falei, eu sinto que Deus vai me usar para alguma coisa por esses dias, né? E aí a gente recebe o convite e a gente fica feliz, porque a gente sabe que nós mesmos, de nós mesmos, a gente não vai fazer nada. A gente é um vaso aqui, como o irmão cantou aqui no princípio, né? Então nós somos vaso e o oleiro é aquele que enche o vaso, né? Então nós estamos aqui para ser cheios desse azeite, que é a palavra de Deus. Eu escrevi aqui algumas referências antes e eu tenho aqui eu peguei aqui duas mensagens, né? E eu vou estar aqui passando para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Hoje pela manhã, mesmo nessa rede social, eu recebi aí um comunicado, né, da nossa cunhada Neves, né? O Mateus, que é o sobrinho, que faleceu, um amiguinho dele, tinha apenas 13 anos, né? E quando eu recebi aquilo ali, eu, assim, já juntando com o que Deus já tinha colocado para que eu pudesse falar, eu aproveitei para refletir sobre isso. Porque a palavra de Deus fala que é melhor você estar no velório do que você estar numa festa. Porque o fim de nós todos, ali você vai estar vendo. E às vezes uma festa você está se alegrando, você até esquece, né? E de uma maneira que, assim, eu já participei de muitos velórios, eu não sinto hoje tristeza. Porque antes, quando eu não compreendia, era uma tristeza para mim, mas hoje é diferente. Eu só fico triste o seguinte: se da maneira que nós estamos e fomos levados, como que será? Então eu escrevi aqui: aquilo que somos é aquilo que temos nos nutrido. O cristão tem uma identidade. O fim virá. Como estamos nos preparando? Se você morresse agora, chegaria do outro lado, do lado de lá, como está? E como estamos agora? Aí me vê aquele salmo, né? Salmo 111, versículo 10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus é obedecer a tua palavra, né? E essa palavra que nós temos aprendido dia após dia. E eu tenho visto que hoje muitas das pessoas, eles falam que estão prontos, estão preparados, né? Temos pregado muitas coisas aí, temos muito material, como a gente tem falado, né? E tem muitas coisas para explorar. Só que muitas das vezes a gente tem tanto material, né? Tem tanta coisa, e parece que há uma fadigação. Eu lembro que uma ocasião, o irmão Domingos, ele pregou aqui sobre isso, que ele falou que é o fastio. Você tem muito alimento e muitas das vezes você não dá nem valor àquele alimento que você tem. Você dá aquela barriga que você não quer mais, né? É como diz, né? A goiaba bichada, a goiaba no pé, né? Quando você está com a barriga cheia, né? Ela tem bicho, né? Então você não quer mais se alimentar daquilo. E a gente sabe que não é dessa maneira. A palavra a gente tem que se alimentar sempre, porque ela é o nutriente que nós temos para poder permanecer e para podermos chegarmos do lado de lá da maneira que tem que ser. A noiva não pode chegar do lado de lá com manchas, com rugas, ela tem que ser maculada, tem que ser pura. Ela não pode chegar lá com nenhuma mancha. Em primeiro lugar, porque não vai conseguir chegar. Porque
Se somos o templo do Espírito Santo, ele só pode habitar se nós formos realmente esse templo. Temos que ser puros. E hoje é uma luta muito grande, a luta mental, que a gente muitas das vezes tem travado. A gente vê coisas, não só os olhos, mas só os pensamentos também. Os pensamentos contam até mais, né? Então a gente tem que estar apercebido. Eu trouxe essas duas escrituras e agora a gente vai estar falando um pouquinho acerca daquilo que eu li aqui nessa mensagem. Eu tenho aqui a mensagem O Éden Satânico. Ela foi ministrada no dia 29 de agosto de 1965 pelo reverendo William Branham, lá em Jeffersonville, nos Estados Unidos, né? E eu vou iniciar aqui no parágrafo 122, que mostra a perversão dessa era, né? Tanto para os irmãos como para as irmãs, é o que a gente tem vivido aqui. E diz assim no parágrafo 122: ó, que perversão que era, que tempo, quão enganoso é, ó, todas estas coisas e não sabem. Há um perfeito espírito pervertido no homem. Ele está velado pela concupiscência de Satanás, e também o está a mulher. É o espírito satânico de uma grande imundícia. Vê no 123. Eles não sabem, porém, são uma organização. As mulheres com shorts pertencem a uma organização. Eu lhes darei a abreviatura disso: BSS, Big Sister Society, Grande Sociedade de Irmãs. É a isso que elas pertencem. Saia ali fora com Big Sister Society, Grande Sociedade de Efeminados, com esses velhos shorts curtos, uma coisa velha de aparência manchada, de aparência suja. Homens, no 124, vocês podem me diferir com isto, porém isso é a verdade. Vocês têm sido pervertidos e não sabem. Vocês não são, já não atuam mais como homens, tornando-se tão delicados. Logo será nada para eles. Homens e também mulheres, eles são uma sociedade, são uma organização. Por quê? João, o vizinho, usou shorts, portanto, por que eu não posso? Luela deseja que os usasse, por João os usou em sua casa. E bem, se Suzy, Jane os pôde usar, Marta também pode usá-los. Ou Suzy, Lou, ou qual for o nome dela. Bem, é uma sociedade, é uma organização. Espiritualmente vocês pertencem a isso e não o sabem. E se é assim, no 125, nós vemos que é assim, pois vocês são cegados. Vocês estão cegos a estas denominações, as que Satanás te tem introduzido, e é uma perversão da original palavra de Deus, seu reino e seu plano para seus filhos. Satanás tem torcido ao homem e à mulher a estas coisas, e eles não sabem. Uma perversão. Não mais um filho de Deus, cachos pendurados sobre suas testas e shorts pela rua, como um filho de Deus, diácono na igreja, um pastor no púlpito. Não, esse não é um filho de Deus. Ele nunca veio através do filtro do pensamento de Deus. Ele não teria estas roupas de mulheres. Certamente ele não as poria. Tampouco ela usaria roupas de homem. Não é um filho de Deus, é um filho de Satanás e uma filha de Satanás. Coisa dura para dizer. Satanás tem triunfado em perverter e apoderar-se deste mundo, fazendo o seu reino, sobre o qual o homem foi posto por ação de livre-arbítrio, para que escolhessem de si mesmos que classe de vida desejavam. Isto mostra o que há em seu coração. Na verdade aqui, irmãos, não se pensam que é isso, eu não estou pregando sobre os costumes, sobre nada disso. Mas aqui mostra um retrato de uma perversão já naquela época, né? Porque hoje a aberração é muito maior. A aberração é muito maior. Hoje não está se falando dessas coisas. Porque assim, a preocupação maior que nós temos hoje é desta palavra original, daquilo que é o que a gente tem seguido. E o que está se colocando aqui é que estão cegos
quanto a esse evangelho, a essa verdade, a esta palavra, porque nós bem sabemos que o pecado mesmo é a incredulidade. E quando você gera o pecado da incredulidade, todas essas coisas se tornam normais, então se tornam cegos, não vê mais isso. Por quê? Porque é uma coisa que se tornou normal, ele já está fora, entende? Então as coisas não estão da maneira que tinha que ser. E o que acontece? Nós vemos que o que tem em nossos corações é o que nós temos trazido. Por que eu disse que aquilo que somos é aquilo que temos nos nutrido? Se nós temos nos nutrido de algo que nos leva para a vida eterna, eu não estou falando para essa vida, essa nós já estamos, e vamos passar desse portal para o portal da morte. Verdade. Porém, nós sabemos que do outro lado, a maneira como nós saímos daqui é como nós chegaremos lá de lá, como tudo isso foi falado. Agora, e aqui ele coloca bem isso, né? Continuando aqui no capítulo 127. Sabem vocês, suas ações falam tão alto que afogam sua voz. Deixe-me ir a um homem e diz: todos nós somos cristãos, pertencemos à igreja, e fotos de nudismo em todo o escritório. Não faria diferença o que ele me dissesse, eu saberei melhor, assim você também o saberia. No 128, que uma mulher diga que ela é uma cristã com o cabelo cortado, você sabe melhor do que isto, bem? Sim, Senhor, que ela é uma cristã usando pintura, maquilagem e shorts, e dizer que é uma cristã. Você sabe melhor que isso, a palavra de Deus te ensina melhor que isso. A palavra diz que ela não pode fazê-lo e ser uma cristã, e mesmo é desonrável e tudo. Como Deus vai pôr uma coisa desonrável em seu reino? É como que eu estava falando, se nós somos templo, se nós somos puros, a gente não pode chegar de lá, do lado de lá dessa maneira. Quando nós não temos o conhecimento, eu sei que aqui todos têm esse conhecimento, que todos aqui já nasceram de novo. Então isso aqui não diz respeito a nós, mas eu digo uma coisa, nós temos que estar apercebidos disto que está em nossa volta, porque nós também podemos ser contaminados se nós não tomarmos cuidado. Amém? Não, Senhor, de modo algum. Não, Senhor, de si mesmas mostram seus desejos. No 129, que é a forma que o mundo está vivendo hoje. Você não pode conseguir fazer com que uma pomba coma com um urubu, de maneira nenhuma. A pomba não tem fel algum, não pode comer essa velha carniça. Se tomasse uma porção disso, lhe mataria, e ela sabe disso. Porém, o abutre pode comer tudo o que quer. Ele tem suficientemente fel. Assim você encontra a forma que é com o mundo hoje. A mesma coisa. Eles estão nus, cegos e não sabem. Satanás o fez pelo desejo da mulher, pelo conhecimento por sexo, que ela escolheu por sua própria escolha. Agora notem, Eva foi a que dirigiu Adão ao mal, e foi a mulher quem tirou as roupas antes do seu Adão tirasse as suas. É uma mulher, sempre tem sido assim, ainda é da mesma forma. No 131, é a igreja que dirige ao homem pelo mau caminho. É a igreja, a que dirige ao homem que quer ser um filho de Deus. É uma mulher, a igreja, não a Bíblia, Deus, pois a Bíblia é varão. Sim, a palavra foi feita carne, e ele foi um varão. A Bíblia é varão, a igreja é mulher. Não é a igreja, é a igreja que dirige o homem pelo mau caminho. Foi a igreja que despiu, não a Bíblia. Não está claro? A Bíblia diz: a ele está nu. Sim, Senhor. Bom, para se entender aqui, está se falando da igreja, está se falando da forma aqui. Nós sabemos que a palavra, ela não muda ninguém para o mal. Ela somente vai trazer você para a verdade, para a luz, né? Que é para essa luz que nós temos buscado. Então, se há uma organização, a igreja, essa organização leva as pessoas a saírem dessa palavra original, porque nós sabemos que quando há uma organização, Deus já não está lá. Deus não está nesse negócio. Quando há uma organização, Deus já está de fora.
porque entra ali o homem e ali Deus não pode operar. Então, é mais ou menos isso que está sendo colocado aqui, é como está se dizendo. Está dizendo sobre a palavra e sobre a igreja desta forma, no capítulo 132. Agora notem como por sexo, desejo do sexo, ela desejou conhecimento para saber que era isto e como era esse fruto, bom ou não, e ela o fez. Sem dúvida, Deus algum dia o recuperou por um homem. Foi vendido por uma mulher, porém foi redimida por um homem, Jesus Cristo, o qual é a palavra. Amém? Glória a Deus. Então o que é? Aqui não faz muito tempo eu fiz uma declaração, ele estava concluindo aqui um final de um sermão. Eu só peguei algumas partes aqui para depois introduzir o que eu vou falar. Isso aqui é só uma introdução. E notem ao concluir, aqui não faz muito tempo eu fiz essa declaração. Tenho como que 4 ou 5 páginas aí, porém eu de escrituras e coisas as quais queria referir-me. Porém escute, vamos concluir dizendo isto. Recordam que aqui não faz muito tempo estava lhes ensinando acerca das 7 trombetas, a festa das trombetas e assim sucessivamente? E eu disse, há um 8º dia de festa. Assim sendo, o 7º dia seria o último. Esse seria o milênio. Porém, há um festival do 8º dia, o qual, se fosse o 8º, e só há 7 dias, ou faria o 1º dia de novo, de volta ao 1º dia de novo. Então, pois, depois que terminar, então haverá um Éden estabelecido novamente. O grande reino de Deus será trazido outra vez, porque Jesus batalhou com Satanás no jardim do Getsêmani e recuperou o Éden, o qual ele foi preparar no céu para retornar. Amém? Glória a Deus. Então nós cremos nisso, nós cremos que se ele foi preparar algo, se ele foi preparar uma morada, como diz a palavra, na casa do meu pai existem muitas moradas, se ele foi preparar uma morada, é porque vai ter que ter alguém para morar lá. Amém. Certo? Eu quero estar lá, eu sei que você quer estar. Só que nós sabemos que para tudo isso nós temos que passar nesse teste, nesse aprendizado. Nós estamos aqui hoje como um aprendizado mesmo. Aqui é uma sala de aula, nós estamos aqui aprendendo a cada dia. O Senhor Jesus, através da palavra, que é Ele mesmo, Ele tem nos ensinado. Ele tem trazido isso para nós, porque Ele quer que todos estejam lá. Mas nós sabemos que muitos são aqueles que são chamados, mas nem todos são aqueles que vão estar lá. E eu creio assim, se nós temos assim, diz o Senhor, se nós somos essa parte de Deus, ou essa partícula de Deus, como uma vez foi falado, né? É como se nós somos pequenos deuses, sim, porque nós fazemos parte desse Deus Todo-Poderoso. Nós temos essa parte com Ele. Prosseguindo aqui. E em cima do céu ele disse, não se turbe o vosso coração. Quando ele esteve aqui na terra, disse, vós judeus, vós credes em Deus. Agora eu sei o que eu tenho um mau nome, disse ele. E estão falando isso e aquilo ou outro. Mas vós haveis crido em Deus, e conforme credes em Deus, crede também em mim. No 136. Ele era Deus manifestado, crede também. Na casa de meu pai há muitas, ou na economia de meu pai, nos planos de meu pai há muitos palácios. Vou preparar-vos lugar. Vejam quão longo é, 1.500 milhas quadradas. E onde se encontra, ele tem ido preparar. Ele é criador. Ele cria todo esse ouro, e ruas são transparentes. Ele é criador. Está fazendo um lugar. Aqui em Apocalipse 21 ele disse, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém descer do céu de Deus. Não havia mais mar. O primeiro céu e a primeira terra passaram. No capítulo 138 aqui, no parágrafo diz, que foi o primeiro céu? Foi o milênio. Que foi a primeira terra? Foi isto, será renovada, tal como foi batizada por Noé nos dias de sua pregação, foi santificada por Cristo enquanto ele derramava seu sangue sobre ela, e será renovada, eliminando dela todos os germes e tudo, na renovação ao final, com o batismo do fogo que matará todo germe.
toda enfermidade, toda sujeira que alguma vez esteve sobre a terra. Ela arrebentará e sairá uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu de Deus. No capítulo 139. Aí Deus estará com seus verdadeiros atributos, filhos e filhas, onde ele possa confraternizar com eles em santidade, com os seus olhos cegados a qualquer pecado. Aleluia. Amém. Daí em diante não haverá mais pecado. Vamos esforçar-nos, não sejam enganados neste dia, mas esforcem-se por entrar pela porta, porque tudo que for deixado fora serão fornicados, cobiçosos. Qualquer que olhe uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela. Fora estarão as mulheres de má fama, homens de má fama, e assim sucessivamente. E só os que estão redimidos no livro do Cordeiro entrarão pela porta. Amém. Assim sendo, esforcem-se, amigos, não sejam enganados nesse dia final. No parágrafo 140. Esse é um grande tempo. Todos têm dinheiro, todos podem fazer isso e todos podem fazer aquilo. Há dinheiro fluindo por todos os lados, e grandes automóveis, e tudo. Ali naquela cidade não haverá nenhum deles. Não haverá um automóvel, nenhum aeroplano. Não será uma civilização muito diferente. Será novamente uma civilização não de conhecimento e de ciência, mas de inocência e fé em Deus vivo. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Por que eu li tudo isso daqui? Exatamente pelo que eu falei no princípio. Se nós morrêssemos agora e nós olhássemos para isso que a gente deu, porque isso aqui são promessas, é aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Amém. Mas aí nós olhando isso e trazendo para aquilo que nós temos vivido, como que nós estamos nos preparando para isso? Como que nós estamos vivendo nesse tempo agora? Porque depois de Deus ter batalhado com Satanás, depois de Cristo ter vencido ele na cruz, e nós sabemos que hoje nós temos esse intercessor, graças a Deus, esse sangue está sobre as nossas vidas, porque Deus ele nem toma conhecimento do nosso pecado, porque nós estamos sob o sangue. Amém. Estamos sob o sangue, é pela graça. E ninguém fez nada para merecer isso, mas estamos por isso. E ainda hoje, as pessoas não querem ir atrás desse Jesus, ir atrás dessa salvação, porque nós sabemos que o que salva é a palavra. Mas não essa palavra distorcida que Satanás tem colocado hoje nesse mundo. A palavra original, a palavra verdadeira, que é essa que tem trazido luz e vida para nós. Amém? Amém. Agora vamos aqui. Eu vou passar para uma outra parte. Até inclusive essa mensagem que o Luiz até falou hoje, né? Que foram 3 séries aqui, os 3 grupos no dia do julgamento. E eu estava lendo nela esses dias, né? E eu vi algumas coisas interessantes. E para completar com isso que eu estava lendo com os irmãos, a gente vai aqui trazer algumas escrituras e mais alguma coisa aqui para a gente poder fazer o fechamento disso. Antes disso, eu queria falar, lá no livro de Mateus 24, 3, 14, já foi pregado aqui sobre a parousia, né? Sobre a presença. E nós sabemos que essa presença é Deus aqui nesse momento, nesse instante. Quando eu estava falando que estamos debaixo desse sangue e estamos nessa era da graça, ainda nessa etapa da graça, é porque Ele ainda está aqui, né? Ele ainda está aqui. Amém. E Ele continua ainda conduzindo a sua igreja. Mas imaginem vocês, quando Ele não estiver mais aqui, e aqueles que ficarem. E, inclusive essa mensagem ela fala um pouco sobre as virgens nécias e as virgens prudentes, né? E aqueles que são até tirados do livro da vida. Imagina uma coisa dessa. Às vezes eu pensava assim, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é bem assim, porque se a gente olhar mesmo a luz da palavra, a gente vai ver que, como eu estava falando, cada um de nós aqui, nós temos um teste. Nós passamos batalhas e lutas, e se Deus tem dado essa luta para nós, porque Ele sabe que a gente pode vencer. E cada um tem os seus traumas, suas dificuldades. Na semana passada a gente estava ouvindo aqui o irmão Gleito, você estava falando sobre as lutas que ele tem passado, sobre situações o que ele passou e venceu todas, graças a Deus em nome de Jesus. Mas ele venceu sozinho? Não.
Jesus, quando ele esteve ali no Getsemane, ele teve, sim, depois que passou aquele tempo todo de provação toda, ele teve fome e tudo, mas antes daquilo, ele não negou a palavra, ele não negou aquilo que ele foi proposto fazer pelo seu pai. E ele estava ali, ele passou por aquilo até o fim, e para que ele vencesse, ele teve que ter a palavra, né? Para vencer com a palavra. E aí é uma nota, assim, uma dica para os irmãos: você não vai vencer nenhuma luta, nenhum demônio sem a palavra, porque a palavra nos ensina da maneira que nós temos que agir. Até inclusive ele colocou aqui uma questão que, por exemplo, teve alguns, 2 ou 3 na Bíblia, que foram expulsar um demônio de uma certa pessoa que estava endemoniada. E o que acontece? O demônio reconheceu a Jesus, reconheceu a Paulo, mas não reconheceu ele. Por quê? Porque ele não tinha algo manifesto na sua vida, ele não tinha essa palavra. Porque uma coisa é você ter a palavra e a outra coisa é você manifestar ela na tua vida. E como que você manifesta a palavra na tua vida? Através daquilo que você tem aprendido e daquilo que você tem passado. O irmão Branham, uma certa vez, ele falou numa das mensagens dele que se ele conversasse 5 minutos com uma pessoa, ele já sabia a que tipo de espírito aquela pessoa estava condicionada e de que maneira que ele estava vivendo ali. Da mesma maneira, se você vai na casa de uma pessoa e você vê a maneira como que é aquela casa, você pode ter certeza que no seu dia a dia, aquilo é igual ou pior, né? Se você, por exemplo, você não vai esconder nada de Deus. Você pode esconder alguma coisa de algum irmão. Olha, eu vou ali, eu vou fazer uma coisa ali, ninguém está vendo mesmo e tal, mas os olhos de Deus estão sobre todos. Amém. Diz a palavra que sobre os bons e sobre os maus. Então ninguém vai fugir aos olhos de Deus. Então não adianta a gente tentar se enganar ou achar que está sendo um cristão, se aquilo que está na nossa vida, se aquilo que está refletindo em nossa vida não é o assim diz o Senhor, não é a palavra pura, genuína e verdadeira. Você tem que estar com isso daqui, você tem que estar com essa mensagem, com essa palavra, e você tem que estar manifestando ela em sua vida. Amém. Eu já falei antes sobre ecoar essa palavra, mas eu não vou falar na questão ecoar, vou falar na questão refletir, que é o que diz algumas partes aqui nessa mensagem que eu estava lendo aqui. E vocês sabem que lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, né, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrante ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. E essa palavra, ela vem de encontro a isso que eu falei, porque a própria palavra, ela vai fazer a mudança, ela vai entrar ali, ela vai ver. Se por acaso aquilo estiver trazendo morte para a tua vida, aquilo tem que ser mudado. Muitas das vezes nós somos levados em certas situações onde vem um pensamento mau, e esse pensamento mau, ele não vem da parte de Deus, porque você tem que também discernir os espíritos, né? E não é porque nós estamos sempre orando, estamos sempre buscando, que o diabo ele não vai tocar, ele não vai tentar te introduzir a outra coisa. Sempre ele está procurando de algum modo, de alguma maneira, ele coloca alguma coisa na tua frente, ele coloca no teu pensamento, às vezes te dá até um pesadelo à noite, né? E pesadelo é coisa terrível, né? Porque você sabe que às vezes é uma luta travada lá. Até achei engraçado que o irmão Leite, ele falou que travou uma batalha ali e ele quis voltar de novo, porque ele falou, não terminei a batalha, eu quero terminar. Mas por quê? Porque ele estava preparado, ele sabia com que ele estava lutando e ele sabia aquilo que ele tinha. E o que cada um de vocês tem que saber é o que vocês têm. Porque se vocês têm a palavra de Deus, se vocês têm o próprio Deus em sua vida, manifesta, não tem diabo nenhum que vai se levantar para poder fazer alguma coisa. Ele pode até se levantar para fazer alguma coisa, mas o fim dele, você sabe que é cair. Agora, aí depende daquilo que você tem se nutrido, daquilo que você tem na tua vida, aquilo que você tem manifestado na tua vida, para que você possa ter, no caso, essa força para que você possa vencer. Nós não vencemos o mal, quem vence é Deus, é através da palavra. É a mesma coisa, Deus é quem cura. Você tem uma enfermidade, você vai no médico, ele pode cuidar da sua enfermidade. Porém, a cura vem de Deus. A cura vem dele, a cicatrização, tudo vem dele. O médico, ele simplesmente vai lá, corta, dá uns pontos e tal, melhora uma coisa ali, outra ali, porque ele estudou para isso. Mas só que assim, a cura verdadeira é Deus.
Amém? Vamos continuar um pouquinho mais aqui. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, vamos abrir, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. É a carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve isso, diz o que tem os seus 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Aqui diz, o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui, depois eu vou trazer nessa leitura aqui e os irmãos vão ver. Esses aqui, você sabe que muitos deles estavam ali em condição de pecado e que eles realmente ali, eles não seguiriam, porque eles não venceram, eles tinham que mudar. As obras dele eram más, ainda não estavam perfeitas diante de Deus. Mas mesmo assim, tinham alguns que ainda estavam firmes e que estavam indo até o fim. E a mesma coisa, se a gente pensar bem, para a gente chegar do outro lado, de uma maneira onde o nosso nome vai estar no livro da vida e a gente vai até o fim, a gente vai ter que terminar essa carreira da maneira que tem que ser. A gente vai ter que vencer tudo isso que nós temos passado, tudo isso que a gente tem de luta. Não adianta nós acharmos que vamos chegar do outro lado de uma maneira onde lá vai ser diferente. Nós sabemos que uma vez nós descemos à sepultura, os mortos não louvam mais a Deus. Você morreu, acabou. Aquilo que você tem, da maneira que você está aqui, você vai chegar do outro lado. Agora imagine se você chega do outro lado com a sua lâmpada sem azeite, né? Como aquelas noivas nécias. Você não tem azeite, você não tem o Espírito Santo, você não tem a palavra de Deus. Como é que você vai chegar? Eu até numa outra ministração que eu fiz aqui, eu falei sobre combustível, né? Sem combustível o carro não anda. E o combustível do cristão é a palavra de Deus, que nós temos que manter sempre na nossa vida, né? Diz, acho que é o Salmo 119, se não me engano, lâmpada para os meus pés é a palavra, né? Lâmpada para os meus pés, Salmo 119. Vou continuar aqui. Nessa mensagem, né? O grande julgamento do trono branco, livro 1. Os 3 grupos do livro do julgamento, no dia do julgamento, foi ministrado aqui pelo irmão Rosendo no dia 23 de julho de 2008, né? E aqui no parágrafo 11, alguns de vocês podem ser até que tem aí, tá fresquinha ela, né? Parágrafo 11. Parágrafo 11, aleluia. Diz assim: aí é quando você vai lembrar-se do que está escrito em Salmos, capítulo 119.
105. Lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o azeite é o Espírito Santo e esta lâmpada é a palavra. Veja agora. Então vamos pensar aqui na realidade. Deixe-me tomar um gole de água fresca, não é? Acho que eu estava com a gargantinha meio seca, né? Estes dias minha garganta não está tão boa. Vejamos aqui. Nós encontramos que o irmão Branham nos disse a mesma coisa em relação a isso. Quando ele explicou que a lâmpada que a Virgem Prudente tinha era aquela luz, o irmão explica isso, que a lâmpada que a Virgem Prudente, esta deste lado aqui, que eu coloquei aqui, vê, a lâmpada que ela tinha era luz. Aquela luz que lá no livro de Salmos aponta dizendo que é a palavra. No parágrafo 12. Vamos ver o irmão Branham dizendo isso, amém? Amém. Mensagem conflito entre Deus e Satanás. Bom, vamos ver aqui. Como o irmão Branham nos explica isto, parágrafo 73. Na tradução pelos crentes da Bíblia, situa-se no parágrafo 161. Ele diz, no parágrafo 161 desta mensagem: o fogo é a confirmação da luz vindo da palavra. Eles encherão. A Virgem Prudente, a sábia, tinha óleo em sua lâmpada, e ela preparou sua lâmpada e a acendeu. Agora, o que é isto? Agora, o Deus é a palavra, o óleo é o Espírito, e o fogo é a luz do Evangelho que incendeia o óleo. Amém? Glória a Deus. Deus disse assim, vê, esse é o vaso correto. O óleo está no vaso e o fogo está queimando. Isto mostra que está refletindo a luz do que a palavra disse. Vê? Este é o reflexo. Agora, aquela virgem prudente podia fazer isto, mas a outra, a virgem nécia, que estava do lado de fora, não tinha óleo. E elas não podiam refletir nada senão sua igreja e sua denominação. Vê? Como eu tinha falado naquela mensagem. Só em mensagem diferente, mas é a mesma coisa. Agora, você diz a palavra. Você disse que a palavra era Espírito? Sim, Senhor. Deus disse, minha palavra é Espírito. Isto é correto. No parágrafo 162. A verdadeira noiva deve ser unificada pela palavra. Agora lembre-se, se ela é uma parte de Cristo, ela tem que ser a palavra de Cristo. A fim de ser a palavra de Cristo, você tem que ser batizado em Cristo. E quando você está em Cristo, você crê em Cristo e Cristo é a palavra. Amém. Aqui fala dessa verdadeira identidade da noiva. Porque aqui mostra se você realmente é ou não é a verdadeira noiva. A identidade da noiva tem que estar nela, ela tem que estar refletindo a palavra. Aquilo que nós temos aprendido, é isso que ela tem que estar refletindo. Porque se não refletir a palavra, vai refletir o quê? Eu já falei aqui, inclusive, você lê, vamos dizer, você pega um livro para ler e começa a ler aquilo, e você se especializa naquele livro, sei lá, estuda, conhece bem aquilo, aí você pega aquele livro e você pode dar explicação para qualquer pessoa, você pode até ensinar. Porque você ali estudou aquele livro, você sentou para aprender, né? E da mesma maneira, é como se eu chegasse aqui o primeiro dia na igreja aqui e viesse trazer, vamos dizer, alguma coisa da palavra aqui, mas eu não tivesse estudado nem nada. E vocês, logo, quando eu falasse 3 ou 4 palavras, vocês já iriam perceber que tinha uma coisa fora. Porque quando você tem, assim diz o Senhor, quando você tem essa palavra manifesta na tua vida, quando você tem o reflexo dela na tua vida, ela vai manifestar na tua vida, que as pessoas vão olhar para você e você vai ser como uma luz. Porque as pessoas, quando você tem isso, parece que as pessoas chegam próximo de você e parece que eles querem se contagiar com aquilo que você tem. Muitas das vezes eu já cheguei perto de pessoas que eu vi assim que, né, estava ali e eu queria estar próximo. É a mesma coisa, quem não quer estar próximo do irmão Domingos, quem não quer estar próximo do irmão Vicente, os irmãos assim que estão ali, sabe, sempre ali buscando alguma coisa, estão sempre tendo uma palavra. Não tem uma vez que você vai perguntar alguma coisa para ele, não vai ter uma palavra. Pode ser que ele não tenha a resposta para tudo que você te pergunte, né? Mas
Ele vai ter alguma coisa para te falar e depois, mais na frente, se você quiser, vai ter um tempo para conversar, vai te dar uma explicação, porque eles têm um preparo, eles têm um estudo, então eles não vêm de qualquer maneira. E outra, não é só o estudo, porque o estudo da palavra, sem a revelação de Deus, sem a luz, sem o Espírito Santo, é a mesma coisa que você ler um livro didático. É como você ler um livro qualquer, sem nada. É onde, muitas das vezes, onde a gente fala, existem essas organizações, as pessoas, eles colocam qualquer deles mesmo, preparam tudo aquilo, mas não é algo que Deus está falando através deles, porque eles estão criando, eles estão colocando uma coisa que não está na palavra, eles estão supondo as coisas. E nós não vivemos de suposição, nós vivemos da verdade. Amém. Graças a Deus. No parágrafo 15, bom, falei aqui a não modificar através da palavra. Tá. Vamos aqui para o parágrafo 15. Vamos ver aqui. Bom, quer saber? Deixa eu tomar um banho de água aqui, que a minha está seca também. Já estou terminando. Vamos ver aqui. O azeite é o Espírito Santo e o fogo é a luz do Evangelho neste azeite. Amém? Amém. Deus o disse: bem, esta é a vasilha. Bem, o azeite está na vasilha e o fogo que o está queimando mostra que está refletindo a luz do que a palavra diz. O azeite na vasilha. Olhe, ele explicou tudo isso aqui. O azeite está na vasilha e o fogo que vai fazer o azeite queimar é uma demonstração, é um reflexo da luz daquilo que a palavra diz. Então, o que a palavra diz, você reflete aquilo. Quando você vive a palavra e a palavra está sendo refletida através de você, é a pura demonstração de que o fogo está queimando. Amém? Amém. Tem azeite na lamparina e aquilo está pegando fogo. Amém? Amém. Vê? No parágrafo 16. Vamos continuar com o irmão Branham. Aí ele diz: vê, mostra que está refletindo a luz do que a palavra disse. Este é o reflexo. Agora, esta virgem prudente está aqui que eu coloquei deste lado. Esta virgem prudente pode fazer isso, mas esta outra aqui, esta outra, a virgem Nércia, que ficou de fora, não tinha azeite. E elas não podiam refletir outra coisa mais que a sua igreja e sua denominação. Vê? Agora você diz, a palavra, você diz que a palavra era Espírito? Sim, Senhor. Deus disse. Olhe, ele fez uma pergunta como se fosse um coletivo, estivesse perguntando para ele e ele mesmo respondeu. Você disse que a palavra era Espírito? Sim, Senhor, Deus disse. Agora, quando foi que Deus disse que a palavra era Espírito? Aí o irmão Branham cita as palavras de Deus. Minha palavra é Espírito. Então o profeta está nos dizendo que aquilo foi Deus que falou através de seu Filho. Amém? Glória a Deus. No parágrafo 17 aqui, continuando. Observe suas palavras aqui. Você disse que a palavra era Espírito? Sim, Senhor. Deus disse, minha palavra é Espírito. Correto. Graças. A verdadeira noiva deve estar unificada por meio da palavra. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Ele está falando da verdadeira noiva. Mais uma vez, a identidade da noiva está aqui, a identidade verdadeira do cristão. E ele está mostrando aqui dois grupos. E vocês poderão se surpreender com esses dois grupos, viu? Vamos ver aqui. A verdadeira noiva de estar unificada por meio da palavra. Agora lembre-se, se ela está aqui, vou colocar deste lado, porque eu estou apontando para aqui. Assim, não é? Deixe-me colocar essa lâmpada aqui, representando as virgens prudentes. Observe, se ela é uma parte de Cristo, ela tem que ser a palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo não é só a Bíblia em forma de letra, não é só o que foi estabelecido na pirâmide, não é só o que foi estabelecido no zodíaco. Tudo isso, na realidade, fala de Cristo e sua noiva. Amém? Amém. Glória a Deus, amém. Tudo, as três Bíblias falam do plano de Deus, fala da obra redentora, de tudo relacionado a Deus e seus filhos. Vê?
Então, se essa noiva é parte de Cristo, ou as virgens prudentes é parte de Cristo, então ela tem que ser a palavra de Cristo. William Branham diz: para ser a palavra de Cristo, você tem que estar batizado dentro de Cristo. Amém. E quando você está em Cristo, você crê em Cristo, e Cristo é a palavra. Amém. Vê? Isto ele nos explicou até aqui, e preste bem atenção na continuidade disto. No livro das Eras da Igreja, no capítulo 7, parágrafo 126, na tradução feita por Goiânia, situa-se no parágrafo 91, na tradução feita por Goiânia, né? Que você conhece como a Era de Sardes. Mais uma vez, a Era de Sardes aqui. Livro As 7 Eras da Igreja. A Era de Sardes foi dita. No parágrafo 91, então: como Israel, o povo escolhido de Deus, na maioria perdeu seus direitos no livro da vida por rejeitar Jesus, assim a maioria da igreja gentia entrará também na condenação, com a resultante remoção de seus nomes do livro da vida por rejeitarem a palavra e, por consequente, entrando no movimento ecumênico mundial, que é a imagem erigida para a besta. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Esse movimento ecumênico, ele já acontece, ele já está acontecendo. Já tem um bom tempo que ele já está acontecendo. E muitos ali estão se unindo, achando que aquilo realmente é algo que é para unificar a igreja verdadeira, mas não é. Porque a noiva verdadeira, ela não se organiza, ela já está separada. Amém. E ela não pode estar misturada, porque existem muitas coisas misturadas aí. Verdade. E a gente vê aqui que o que acontece? O povo de Israel, no caso como falei, era o povo escolhido, eles rejeitaram Jesus. E hoje, da mesma maneira, esse outro povo também tem rejeitado a ele, tem rejeitado a Deus, tem rejeitado a sua palavra. Porque se eles estão no engano, se eles estão numa união, numa organização onde o foco não é a palavra verdadeira, a palavra original, porque todos eles podem até falar da palavra, porque nesses últimos tempos nós sabíamos que, como diz as Escrituras, que seriam tão parecidos ambos, que se possível enganariam até os eleitos. Mas um eleito ele não pode ser enganado. Por quê? Porque ele conhece a palavra original. Amém. Ele sabe o que ele está seguindo. Ele conhece aquilo que ele está servindo. Ele tem essa identidade. Essa noiva tem essa identidade. Então ele está preparado. Tanto é que quando vem uma questão dessa, eu coloco isso para você. Eu sei que eu coloquei isso daqui. É como se fosse assim uma interrogação para que cada um refletisse dentro de si o que está vivendo hoje. Porque o maior interesse de Deus hoje qual que é? É que nós venhamos refletir a Ele. Amém. Da maneira que nós Amém. estamos vivendo, é a maneira que nós temos que refletir. E se algo está errado conosco, a gente tem condições de voltar, de pedir perdão a Deus e pedir a Deus para nos colocar de novo no caminho. Amém. O que é importante não é você desistir, é você permanecer na verdade. Amém. E quando esse povo, ele saiu da verdade, automaticamente o nome dele já é tirado do livro da vida. É nessa condição que o seu nome é tirado do livro da vida. A partir do momento que você vira as costas para a verdade, para essa palavra verdadeira, que você vira as costas para Deus, você também está dando as costas para a sua vida eterna. Ou vamos dizer assim, o seu nome está ali no livro da vida. Porque você não quer mais a palavra, você está rejeitando a palavra. E aqueles que rejeitam a palavra, rejeitam a Deus. Amém? Amém. No parágrafo 92. Há um outro ponto a ser notado aqui. O julgamento do grande trono branco, haverá uma separação de pessoas. O livro da vida será aberto e o outro livro será aberto. Mateus 25, 31, 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste.
Adoeci e me visitaste. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou em prisão e fomos ter-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando um desses pequeninos não o fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Graças. Aleluia. Já estou terminando, irmãos. Mais um parágrafo aqui. No parágrafo 20. Como Israel, vamos ver isso em partes, né, que está falando. Bom, como Israel, o povo escolhido de Deus, na maioria perdeu seus direitos. Quer dizer, perdeu sua primogenitura. Como Isaú, né? Ele vendeu a primogenitura com um prato de lentilha. No livro da vida, ele é como se ele rejeitou, porque ele não deu valor àquilo que era dele. E o povo escolhido aqui, eles perderam a sua herança porque eles não deram valor. Eles não reconheceram a Cristo, eles não deram valor para essa palavra. Da mesma maneira, você pode sair daqui, você lê isso aqui, se você não colocar isso aqui em prática, não der valor nenhum, você está vendendo sua primogenitura, né? E aqui diz, no livro da vida, por rejeitar Jesus. Assim a maioria da igreja gentia entrará também na condenação com a resultante remoção dos seus nomes do livro da vida. Isso significa que tem pessoas que têm seus nomes no livro da vida e aqueles nomes serão apagados, correto? Amém? Amém. Tem seus nomes no livro da vida e esses nomes serão riscados. O irmão Brandon está mostrando isso no livro das Eras, mas ele está citando as escrituras para nós, que lá mostra que alguns terão seus nomes apagados. Vamos repetir isso aqui rapidamente. Como Israel, o povo escolhido, na maioria perdeu seus direitos no livro da vida, quer dizer, eu troco esse meu direito de ter meu nome no livro da vida por qualquer outra coisa, por a interpretação dos homens que rejeitaram Cristo, a palavra manifesta. Então ele disse do mesmo jeito, quer dizer, assim a maioria da igreja entrará também na condenação com a resultante remoção de seus nomes do livro da vida, por rejeitarem a palavra e por consequente entrando no movimento ecumênico mundial, que é a imagem erigida para a besta. Amém? Amém. Aqui está, os homens rejeitaram a Cristo. A partir disso, a partir que eles entraram nessa interpretação da palavra, o seu nome está sendo riscado ali. E é isso que diz aqui. Não consegui pregar tudo não, hein? Tinha mais uma parte aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Mas eu queria falar para os irmãos o seguinte: tudo que nós ouvimos aqui, existe essa certa separação, existe muitas coisas que nós temos visto acontecer no nosso meio aí, mas para mim terminar, eu quero ir lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, para mostrar para vocês o porquê de tudo isso, o porquê de tanto esforço, de tanta coisa. Porque o que tem preparado para cada um de nós? O apóstolo Paulo ele falava que as momentâneas lutas que nós passamos aqui, lutas, não chegam nem aos pés da futura glória, daquilo que nós viveremos lá na eternidade. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Porque às vezes nós vivemos reclamando da vida, falando tantas coisas, ai que sofrimento, ai o povo de Deus nasceu para sofrer. Mas puxa vida, será que você não pode aumentar mais um pouquinho, não? É por pouco tempo. Vocês pensam que já existe mais tempo? A gente já cansou de ouvir, não tem mais tempo. Então falta pouquinho. A gente tem que suportar. Se você não for até o fim, como é que você vai conseguir levar a sua coroa? Né? Somente aquele que for até o fim, que ele vai levar a coroa.
Então nós nos espelhamos nesta palavra, na revelação que nos foi dada através dessa mensagem, é porque nós sabemos que Deus, Ele preparou isso tudo para a noiva, para os seus filhos. Amém. Aquele que não é filho, ele não ouve, ele não entende, e ele não está nem preocupado. E não importa por tudo que a gente passa, porque eu prefiro passar essas lutas, essas dificuldades aqui, tantas tribulações, tantas coisas que nós passamos aqui, mas eu sabia que depois do lugar vai ser um descanso eterno. Amém. Vamos nos colocar de pé? Amém. Eu pediria que o irmão Marcinho fizesse uma oração aqui no final, com Jesus. Eu agradeço a todos os irmãos e a Deus principalmente, né? E saber que tudo que foi falado aqui foi registrado e que o Senhor possa testificar disso. Se eu falei alguma coisa aqui que foi fora disso, que o Senhor possa mudar em nossas mentes e deixar somente aquilo que é o principal, o suficiente para nós aqui. E nós não estamos aqui para dizer que trazemos alguma coisa melhor ou menor, não. A gente está aqui simplesmente para fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui como você, eu sou servo. Eu não sou nada mais que isso. Mas graças a Deus, porque Deus tem usado as nossas vidas para que a gente possa compartilhar com os irmãos. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Eu tinha que voltar mesmo mais cedo para cá. Amém? O irmão Brana fala mesmo que existem dois livros: o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Quem tem o nome do livro da vida pode ser arriscado, o pai de Judas. Mas se seu nome está no livro da vida do Cordeiro, jamais será arriscado. Amém. Amém? Vamos agradecer a Deus? Muito obrigado. Amém? Amado Pai, nós te damos graças pelo que ouvimos. Sabemos que é a tua palavra, Pai. Olhando para as pessoas, ninguém dão nada, mas o Senhor conhece os que são seus. E aqui está um povo a quem o Senhor tem redimido, a quem o Senhor tem escolhido, ó Pai, para estar nesse dia, nesta hora que estamos vivendo, contemplando estas coisas, essas palavras infalíveis. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Senhor, enquanto o amor dos outros estão esfriando, que o amor de teus filhos possa esquentar cada um. Esquenta através de teu Espírito, através de tua palavra. E esse esquentamento venha ouvir a palavra. Ouvir a palavra nos anima, nos traz esse ânimo, Pai. E assim nós te agradecemos por isso. Pedimos ao Senhor que nos leve de volta ao nosso Pai. Proteja-nos, guarde tuas mãos de misericórdia. Esse irmão que tem falado aqui nesta noite, o Senhor o ajude. O servo que bate tuas mãos de misericórdia, ele, a sua família, a sua esposa, nós colocamos todo aqui diante do Senhor. Todos os casais, todas as crianças, moços, rapazes, está aí debaixo de tuas mãos, Pai. Só o Senhor conhece todas as coisas. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus para a tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Abençoa o outro. E até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe. Obrigado. Foi boa. Os irmãos podem ali que querem trocar com vocês, porque não é